Vamos lá. Oi, gente. Oi, oi, oi. Deixa eu só tirar aqui. Só um pouquinho. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa noite. Boa tarde para alguns, boa noite para outros. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Esperando aqui a Juliana entrar para a gente conversar um pouquinho. Nosso papo de físio hoje vai ser só pelo Instagram. Eu queria transmitir pelo YouTube, mas eu não vou conseguir. Então depois eu deixo salvo lá no YouTube para vocês verem depois, tá bom? Quem não conseguiu acompanhar a live aqui. Já a Ju pede aí. Deixa eu ver se... Bonita, que enfim, loucura, 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 meu Deus. Agora eu não tô te ouvindo. Peraí. Você tá me ouvindo bem? Tô conseguindo te ver aqui. Deixa eu tirar o fone. Acho que agora vai, peraí. Deixa eu tirar o fone. Acho que o meu fone. Ah, tô te ouvindo. Agora foi. Gente, que loucura, que loucura, que loucura. Conseguimos. E aí, você tá voltando pra casa, é? Tô voltando, uma loucura, quase uma hora e tanta no trânsito, mais 30 minutos pra tentar achar um Uber aqui, mas vamos lá, o trabalho não pode esperar não. Prazer falar com você, Cíntia, eu sou sua fã demais da conta. Acompanho muito seu trabalho, tá fazendo um trabalho espetacular. Vou reiterar isso aqui. Poxa, obrigada, Ju. Obrigada mesmo aí, viu? Fala um pouquinho sobre você, Ju, pra gente também eu te conhecer mais também, né? O que você fala? Você tem Me um trabalho apresentar para transformando você, aí para por os meus. meus colegas, para a sua audiência, que está muito boa. Meu nome é Juliana Massula, eu sou aqui de Minas, sou mineirinha. Sou fisioterapeuta intensivista também, há 10 Peraí que cortou o áudio um pouquinho, Ju. Não tô te ouvindo, cortou o áudio. Não tô ouvindo. Perdi teu som. Não tô te ouvindo, Ju. Deixa eu colocar aqui para você. Eu não estou. Vocês estão ouvindo a Ju, gente? Acho que é a conexão. Não tô te ouvindo, Ju. Conexão tá ruim. A gente vai fazer esse negócio hoje, né? Hoje a gente consegue fazer essa live. Tá. Então, vamos lá, né? Hoje aí a gente, nosso papo difícil de hoje com uma convidada, uma colega fisioterapeuta, Juliana Massula. Estamos tentando aqui a nossa conexão aqui com ela. Vamos tentar novamente. Pessoal, aí seja muito bem-vindo a mais um Papo de Físio, todas as terças e quintas. Eu, Cíntia Neves, estou aqui para te ajudar a escolher a conduta mais segura para o paciente crítico, acabando com a insegurança e com o medo nos seus atendimentos. Hoje a gente vai falar sobre como superar as barreiras da intervenção fisioterapêutica na UTI e oferecer um atendimento otimizado, né? Como que a gente supera isso com um atendimento otimizado? E hoje também eu vou falar sobre a relação de um atendimento otimizado com um atendimento com segurança, como você escolheu a conduta mais segura, como você se sentir seguro, como você está preparado, tá bom? E quem vai me ajudar aqui nessa live é a Juliana. Estou esperando aqui ver se eu consigo, se a gente consegue iniciar aqui para a gente nossos tópicos. Deixa eu ver aqui se a gente já consegue entrar. Vamos lá, Ju, manda o teu
teu solicitação. Deixa eu ver se eu consigo. Só esperando a Juliana entrar aí, tá, gente? Vamos ver. Nada ainda, Ju. Esperando a Juliana entrar aqui pra gente conversar. Acho que ela saiu. Vou esperar que a Juliana entrar para a gente começar a nossa live, né? Vamos falar aí como que a gente pode superar as barreiras da intervenção fisioterapêutica na UTI com um atendimento otimizado. E a gente vai falar, né, um pouquinho sobre essas barreiras. Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência trabalhando no serviço público, que querendo ou não, a gente precisa ter muito jogo de cintura para trabalhar. E você trabalhar com poucos recursos, trabalhar com poucas pessoas, poucos materiais. Então, assim, quais são essas barreiras, né? A gente vai falar sobre essas barreiras e vamos dar uma solução aí também, né? Para os fisioterapeutas, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode superar essas barreiras da intervenção fisioterapêutica. A Ju entrou aqui de novo, vamos ver se a gente consegue agora. Gente, tá me ouvindo agora? Agora tô. Não consegui ouvir quase nada, Ju. Não tem problema, nós vamos devagarinho, assim, eu tô, né, assim, tem que ir, né, gente, tem que ir, acho que o telefone também tá descarregando, é tudo junto e misturado, mas vai dar certo. Mas vai dar certo, vai dar bom esse negócio aí, bora ver, vamos lá. Vamos lá, vou me apresentar de novo, galera. Meu nome é Juliana Massula, eu sou fisio-intensivista, tá? Há um pouco mais de 10 anos, mais ou menos, ali, mas atuo também desde a época da residência. Eu fiz, na verdade, uma especialização com uma ênfase ali, um trabalho de residência, porque foram 2 anos dessa especialização com prática clínica, no hospital daqui de Minas, e é um hospital em referência, né, na cardio respiratório aqui. E você é de onde, de Minas, Ju? Qual cidade? Contagem. Contagem. Legal. E aí, eu tô afastando aqui o microfone, deixa eu ver se vai ficar melhor, tá? Também tô chegando em casa, vou ligar aqui, tudo vai melhorar, galera. E aí, o que acontece? Eu até propus, né, Cíntia, esse tema, né, nós tivemos essa conversa, esse encontro. Você tá fazendo um trabalho de base que eu tô acompanhando aqui, espetacular. A gente está precisando de muita gente assim na base. E eu, assim, atuo na UTI, né, há muito tempo, mas o meu coração, ele chama mesmo para os nossos sobreviventes do CTI, né? É o sobrevivente de uma SARA pulmonar, é o sobrevivente de uma sepse grave. E você vê que como é importante ter esse trabalho de base, de termos colegas aí com bom trabalho, né, com boa atuação aí no CTI, e para que nós que estamos aqui, além do CTI, né, além do CTI, claro, mas fazer com que esse paciente sobreviva, seja reabilitado, mas sobreviva bem, né? Voltar à funcionalidade, né? Porque não é só sobrevivência, não é verdade? Não é só sobrevivência, gente. E aí, eu vendo esse trabalho de base de vocês, cheguei no meu consultório agora, ó. Agora sim! Opa! E aí, vendo
a nossa galera lá na UTI, eu também atuando na UTI, e vendo toda a dificuldade que é da assistência nossa, por uma série de coisas aqui, inclusive, eu até falei com você, né, Cíntia, que a proposta da conversa aqui é trazer resolução, né? Vou tirar o microfone aqui só para pegar o carregador, tá, gente? Tá. Pronto. Isso. Tá dando para ouvir? Agora. Ficou bem melhor o áudio. Aí, é o fone maldito. E aí, gente? Vou sentar na esteira aqui pra gente copiar. O que foi? Acho que agora foi. Bom, e aí a ideia é trazer esse trabalho para que os meus... Cortou agora, Ju. Eu acho que deu uma caída aí na internet. Parou aqui para mim. Não sei se foi só para mim ou se foi aí no seu também. Tá caindo, né? Pois é. Eu acho que é a internet. Eu acho que agora, como ela chegou em casa, a gente vai conseguir fazer isso legal. Esperar a Ju entrar novamente. Vai dar certo, nós vamos conseguir. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então a gente estamos aí, vamos conseguir fazer essa live. Só os fortes sobrevivem e só os fortes vão continuar aqui com a live, aqui com a gente até essa live sair, que hoje nós vamos falar sobre como superar essas benditas dessas barreiras na UTI. Vamos lá. Esperar a Ju entrar de novo aqui que vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. Cadê a Ju? O pessoal vai entrando aí. Quem for assistir depois também, né? Vamos falar sobre essas barreiras aí, sobre essas dificuldades que o fisioterapeuta tem na intervenção fisioterapêutica e que essas dificuldades elas vão ter um impacto, que era o que a Ju estava falando agora. Elas têm impacto na qualidade de vida do nosso paciente. Então, quando muitas vezes eu falo aqui sobre você oferecer um atendimento diferenciado, você oferecer um atendimento de qualidade para o seu paciente, porque o fisioterapeuta na UTI, ele não é um fisioterapeuta que simplesmente ele vai atender todo mundo igual, ele vai lá só para cumprir tabela. E então, se você oferece um atendimento de qualidade, um atendimento individualizado, um atendimento com base na avaliação do paciente, esse paciente, quando ele sai da UTI, é um paciente que sai com uma qualidade de vida. Então, não basta só sair, né? O papel da unidade de terapia intensiva ele já é bem antigo, né? Então, ele já é bem antigo. A UTI, por si só, ela já é bem antiga. E aí, se a gente for parar para pensar, antes o papel do fisioterapeuta era o quê? Era aspirar, há muitos anos, há muito tempo. Era aspirar. Antigamente, acreditava-se que a restrição ao leito ali fazia bem para o paciente, há muitos anos. E aí, depois, com a evolução, foi vendo que não, que esse paciente precisava ser mobilizado, que a restrição ao leito ela tinha prejuízos, né, para esse paciente. E aí, o que acontece? Muda-se o cenário da fisioterapia e o fisioterapeuta ele passa a não ser só mais aquele profissional que só aspira ao paciente. E ele tem um papel de protagonismo muito grande no restabelecimento da capacidade funcional do paciente, né? Então, aqui, ó, a Chama Físio falou, né? Tem impacto até no tempo de internação, sim. Custos, mortalidade. O paciente restrito ao leito, o paciente que não é mobilizado, esse paciente que de fato não tem uma intervenção fisioterapêutica, tem estudos e tem evidência sobre isso. Que a mobilização precoce, por exemplo, ela diminui a mortalidade, ela melhora
a qualidade de vida desses pacientes no pós-alta. Então, é uma coisa que eu sempre falo aqui, e a gente vai falar um pouco mais quando a Ju conseguir entrar, é o quê? Quando você vai avaliar o seu paciente, né, para você atender o seu paciente na UTI, uma das coisas que você precisa fazer é conhecer a história desse doente. Como que esse doente chegou para você? Por quê? Porque você vai devolver esse doente, esse paciente, esse cliente para a sociedade melhor, quiçá, melhor do que quando ele entrou na UTI. Então, esse é o principal, é o nosso principal objetivo. É devolver esse paciente para a sociedade funcional. Funcional. Né? Então, muitas vezes, o paciente ele vai de alta, só que pelas evidências científicas, a gente tem estudos que avaliam o quê? A mortalidade desse paciente após 30 dias de alta hospitalar, mortalidade e qualidade de vida após 60 dias, após 1 ano, após 5 anos. E observa-se que ainda há, né, o comprometimento que vai impactar na qualidade de vida, que vai impactar na mortalidade desse paciente, mesmo quando ele sair do hospital, quando ele sair da UTI, quando ele sair do hospital, tá? Então, o nosso papel, ele começa lá na UTI, quando a gente está lá com o paciente lá internado lá na UTI. Então, ele começa lá. A gente precisa fazer um trabalho bem feito lá. Não basta simplesmente ir lá, como eu falei, cumprir tabela, cumprir horário. A gente não tem mais aquele papel de aspirar. A gente não tem o papel de ser um robozinho, de fazer mobilização passiva em todo mundo, sem avaliar criteriosamente a indicação para cada paciente. Porque o que você precisa pensar? Se você é um ser humano que cuida de vidas, né, você precisa pensar que esse paciente ele vai sofrer se ele não for atendido. E hoje eu até separei aqui os tópicos bem legais para a gente discutir. E uma das coisas que eu achei muito legal aqui, que eu separei, é você ter ciência de intervenções que eles roubam o teu tempo dentro da UTI. Coisas que você poderia estar fazendo, atendendo o seu paciente, e você não está fazendo. Que não é, na verdade, o papel do fisioterapeuta em si. Então, eu separei aqui os tópicos, a Ju também tinha separado os tópicos muito bons, para que a gente pudesse discutir aqui. E enquanto a gente aguarda ela entrar, vamos iniciando aqui o nosso, que eu já tinha separado aqui para falar para vocês, tá bom? Então, primeira coisa, gente, a gente saber como superar, né? Como superar essas barreiras? É você identificar quais são essas barreiras. Né? Quais são essas barreiras que o fisioterapeuta enfrenta na sua intervenção? E outra coisa, o que seria um atendimento otimizado? Então, vamos começar a falar sobre essas duas coisas enquanto a gente espera a Juliana entrar. O que a Chama Física está falando aqui? Ó? Mesmo que já haja evidências, infelizmente, em muitas UTIs, né, e pede, o físio ainda só aspira. É verdade, mesmo sabendo o impacto no imobilismo. É verdade, é verdade. E o nosso papel, né, acredito que o seu também, da Juliana, o meu, de todo mundo que está envolvido aqui nas redes sociais, é trazer essa conscientização. Porque muitas vezes o aluno, ele aprende, ele vem da faculdade com isso. E lá na hora da prática da UTI, às vezes não teve tempo. Na hora da prática da UTI, ele está mais preocupado com o TCC, porque realmente TCC e estágio, dependendo de algumas grades, é uma loucura, né? Então, esse aluno, ele acaba que ele não dá tanta atenção assim. E aí cabe a nós aqui trazer essa conscientização de que foi-se o tempo em que o fisioterapeuta só aspirava. Né? Foi-se o tempo em que o fisioterapeuta, em que a gente não podia manipular o paciente. Claro que hoje em dia a gente tem critérios de segurança, a gente não mobiliza qualquer paciente. A gente precisa avaliar de forma individualizada as prioridades, quais são os riscos, quais são os benefícios. Né? Então, esse é o que eu falo aqui todos os dias, é o meu papel, é a minha missão de vida, é trazer para você
te ajudar a escolher a conduta mais segura para o paciente. É te ajudar a, de fato, saber o que fazer com aquele paciente de uma maneira consciente, ser um fisioterapeuta consciente. Né? Um movimento aí, fisioterapeuta consciente do seu papel, do que ele vai fazer com o paciente. E aí, vamos falar um pouquinho sobre essas barreiras principais, tá, gente? Principais barreiras. Quem já me conhece sabe que eu sou fisioterapeuta, trabalho na unidade de terapia intensiva de um hospital público, né? E cadê a Ju? Entrou? Tô esperando a Ju aqui. Aqui não apareceu ainda para mim. Aê, tá aqui a Ju, entrou. Vamos lá, vamos ver aqui se a gente consegue falar com ela agora. Aí, deixa eu ver aqui. Agora, Ju, conseguimos. Pronto. Pronto, continua Então, Ju, as barreiras, né? Isso, eu tinha introduzido aqui já o assunto, e aí eu falei que era importante a gente identificar essas principais barreiras e também identificar e depois começar a identificar o que, que é, né, esse atendimento otimizado. E aí, para a gente identificar essas barreiras, eu ia falar um pouquinho da minha experiência, que é trabalhar no serviço público, né? Eu não sei se você atua no serviço público também, mas é diferente, né? A assistência no hospital, já tive a oportunidade de trabalhar nos dois, no privado e no público. O privado, a gente tem a quantidade correta de profissionais, a gente tem equipamentos, a gente tem ali que eu posso dizer assim, funcionam, né? A maioria das coisas funcionam. Já no hospital público, você pede materiais, mas precisa de licitação e precisa de verba e não dá para comprar, nunca tem dinheiro, nunca dá, nunca tem. Então, no hospital público, às vezes, você pede profissionais e não dá, não tem como contratar, tem que esperar concurso público. Então, por exemplo, a minha realidade hoje é o quê? Agora não que com a pandemia a gente teve ali, foram chamados fisioterapeutas pelo Ministério da Saúde. Mas antes disso, era o quê? Era um fisioterapeuta, que era eu, para 10 leitos no turno matutino. Sim. E aí eu tinha que atender 10 pacientes. Sem eletroterapia, sem pezinhos, sem faixas elásticas, sem nada, 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 nada. Nada. Vezes, né? Exatamente. Com uma equipe, porque a gente também precisa lembrar do papel da enfermagem como parceiro da fisioterapia, tá? A gente não é concorrente, a gente não é um melhor que o outro. Eu costumo dizer que é todo mundo aqui, é todo mundo parceiro. E a enfermagem também, claro que eu acredito que isso também é nosso papel de conscientizar a equipe, que não é só a fisioterapia que está diretamente envolvida com a mudança de decúbito, com a elevação de cabeceira desse paciente, com a estimulação desse paciente. Sim. A enfermagem, ela também está junto com a gente, passar esse paciente para a poltrona. Uma das coisas que eu assim, brigo muito é o quê? É a barreira ali do pessoal achar, não, só tu vai colocar ele na poltrona, tu colocou ele na poltrona, tu vai ter que tirar. Então, assim, não vou colocar ele na poltrona porque vai dar trabalho, depois tem que voltar esse paciente. Aquela coisa formatada demais, aquela coisa, né, muito congelada. Exatamente. Né? Que é o que a gente chama de barreira cultural, né? Que é a barreira cultural. Cíntia, eu vou falar com você, dar um depoimento bem rapidinho aqui, que eu acho que pode somar para a sua audiência, para a minha audiência. A minha cabeça de hoje, de fisioterapeuta intensivista, ela é muito mais madura do que há 10 anos atrás. E há 10 anos atrás, o que eu pensava, de fato, que existia essas barreiras todas me impediam de fazer um bom trabalho para o meu paciente, sabe? Então, eu gastava mais tempo discutindo com a enfermagem, discutindo com colegas da fisioterapia, muitos embates com colegas da fisioterapia, por conta de conduta, não é padronizar a conduta, longe disso, porque cada profissional tem ali uma experiência muito particular, mas
pelo menos o rumo, a intenção. Se a intenção é mobilização precoce, então que fazemos a mobilização precoce. Mas eu achava que no embate direto, isso iria resolver. O embate direto com a enfermagem sempre. Então era um plantão cansativo, era um plantão, sabe? O embate direto com a coordenação da fisioterapia, sempre. Porque tinha determinados ali, condutas e procedimentos que eu não concordava. E aí, com o tempo, com a maturidade, Tô te ouvindo. tá ouvindo? Com a maturidade, com a responsabilidade, foi indo. A coisa foi melhorando, sabe? E hoje eu posso falar. Cortou o áudio agora, Ju. Tá ouvindo? Tô, Tá agora conseguindo tô ouvir? ouvindo. Então, assim, eu Uhum. achava que o embate ia resolver. Hoje, eu consigo entender a cabeça do coordenador que está na ponta, que o serviço da fisioterapia, ele é um serviço, ele é um produto do hospital, do caso particular, tá bom? E ele precisa de estar determinado lucro, porque é uma empresa, mas ao Uhum. mesmo tempo eu entendo que essa não pode ser uma barreira de uma limitação para o atendimento do paciente lá na ponta. Nossa obrigação como profissionais maduros é sempre tentar contornar e achar uma solução para isso, de uma forma tão criativa como nós fisioterapeutas somos. Nós somos É muito verdade. criativos, gente. Então, É isso não verdade. pode servir de embate. Não pode, sob hipótese alguma. E uma dica que eu dei, eu fiz um vídeo há um tempo atrás, e uma dica que eu dei para o atendimento ali, tanto particular e às vezes do público, a depender de como que funciona. Se for, por exemplo, uma parceria público-privada, ele é público, mas tem uma gestão ali privada e precisa de bater determinadas metas, eu falo sempre o seguinte: vamos supor que nós temos 15, 20 minutos para atender cada paciente. Suponhamos aqui, tá? Na melhor das hipóteses. Uhum. Você, profissional, uma forma, vou dar só uma forma de tentar contornar essa situação. Tenha um bom know-how de exercícios. Tenha um excelente know-how de exercício. E seja organizado com o seu plantão. Sempre. Uhum. Sempre, sempre. Se você tem uma rotina de CTI do hospital que você trabalha, você já sabe mais ou menos ali o horário da passagem de plantão, sabe mais ou menos o horário do banho da enfermagem, você já tem um know-how de exercício, sabe o perfil de pacientes que é atendido Uhum. pelo hospital, porque não é todo hospital que é geral. Tem um hospital que é mais de trauma, tem um hospital que é mais de Sim. oncológico, tem um hospital que é mais cardíaco. Então, o que Uhum. você já sabe mais ou menos o perfil de paciente que você tem. Tem um bom know-how de exercícios que você sabe que vai dar uma intervenção direta neste paciente. Na passagem, já chega no seu plantão, olhando o paciente que você tem, mais ou menos o perfil, como é que ele está, se tem paciente mais grave, se tem paciente menos grave, são pacientes que são mais de mobilização ou não. Já sabe a rotina do seu hospital e já organiza na sua cabeça ali como que você vai cuidar desses pacientes de forma pontual, objetiva. Tem pacientes que você sabe, gente, você chega no plantão, você passa o olho, você vê que, poxa, hoje está muito paciente muito secretivo, às vezes a noite não foi legal, né? Uhum. Tem paciente com muita manipulação ali de ventilação mecânica, extremamente difícil, né? Tem Uhum. paciente ali que já sabe, poxa, esse paciente vai evoluir mal, está inflamando, né?
Então, assim, olha para você ver como você já tirou a responsabilidade de terceiros para fazer um excelente plantão com excelentes condutas. O que você acha disso, Cíntia? Perfeito, Ju, perfeito. Essa é uma das ideias que eu tento conscientizar os nossos colegas, porque não é todo mundo que tem esse pensamento que você falou agora, de se planejar, de já ver quem são os pacientes. Parece que assim, chega lá e não, deixa eu ver o que vai acontecer de um por um, eu vou ver o que vai acontecer e entrego para Deus, né? Assim, mas você ter esse planejamento, com certeza, acho que foi o que você aí falou bem. E uma coisa que eu quero destacar, eu acho que o ponto de partida disso é o quê? É o fisioterapeuta saber qual é o papel dele dentro da UTI, tá? Então, assim, o fisioterapeuta, diversos cursos que eu faço, até aqui na live, quando eu pergunto qual é o papel do fisioterapeuta, qual é o teu papel dentro da UTI? E fica calado, não sabe me dizer. Então, esse já é o primeiro sinal de que, com certeza, o seu atendimento não é otimizado. Se você não sabe o seu papel, o seu atendimento não é otimizado. E se a gente passa a ver o nosso papel de fisioterapeuta como eu tenho a função ali dentro de restabelecer a capacidade funcional do meu paciente, de devolver esse paciente para a sociedade funcional. Se eu tenho esse pensamento, eu não vou ficar perdendo tempo, não perder tempo, mas assim, não oferecer um atendimento otimizado, de fato. Gastar energias com outras coisas que não dar essa funcionalidade para o meu paciente. Exatamente. Então, se você já sabe o seu papel, você sabe o que você vai fazer. E aí, depois que você sabe isso, aí perfeito que você falou, que até anotei aqui. Planejar o plantão, né? Quais seus pacientes são prioridade? Né? Tem o round, a passagem, a visita ali, e participa, né? Tem filhos, às vezes, que já chega ali. O plantão é 7 horas, já chega às 7h20, já vem de outro, já vem não sei de quê, já chega às 7h30, já chega todo atarantado e não pegou passagem, não sabe quem é quem, tem paciente novo. E isso também não é legal, né? Não é legal. Então, saber quem são as prioridades. Pode falar. Sabe uma coisa que eu fazia? E que assim, eu fazia porque agora eu não estou tão atuante no hospital assim, mas pode, experimenta. Eu acho uma coisa que é experimentável, mas lembrando sempre assim, infelizmente, prego que se destaca, às vezes é o primeiro a ser martelado. Mas experimenta. Eu acho que é uma questão de mudança cultural, sabe? E a mudança cultural, ela vai nos dois sentidos. Vai na gestão do médico, vai na gestão da coordenação e na própria sociedade, né? A fisioterapeuta tem que fazer trabalho de tijolinho mesmo. Eu dava notícia da fisioterapia. A notícia da fisioterapia. Eu passava de leito em leito, no horário de visita. E eu conversava com os parentes desse paciente. Após a visita médica. E eu falava, olha, a fisioterapia está fazendo isso com ele evoluiu isso. Olha, a fisioterapia está atuando nele nisso. Trabalho de formiguinha, Cíntia. Trabalho de formiguinha. Mas que muitas vezes eu encontrei esse paciente um pouco depois, ou às vezes o parente um pouco depois, e eu via esse parente mais calmo. Porque uma coisa é você falar com o paciente, olha, a medicação está fazendo efeito, a infecção está assim, está assado. Às vezes, isso eu vou te falar por experiência aqui fora no atendimento do consultório em domicílio. A conexão entre a melhora clínica do paciente, que o médico relata, a forma que ele fala. Então, quando ele fala de medicação, quando ele fala que a nora está baixando, quando ele fala que está saindo da sedação, às vezes não conecta na cabeça daquele parente o resultado em melhora. Porque ele ainda está visualizando o paciente entubado.
Ele às vezes está visualizando o paciente em ventilação mecânica, ou o paciente mais prostrado, mais quietinho, e não consegue visualizar valor no paciente, assim, na melhora do paciente. Agora, quando o fisioterapeuta chega aí perto do parente e fala, olha, hoje ele assentou, hoje ele fez um exercício que ele levantou o braço até em cima, o paciente cortado de cima a baixo. O brilho muda, dá um estalo na cabeça desse paciente, desse parente, e ele consegue conectar aquilo que falaram para ele que é uma melhora, como de fato foi a melhora do paciente. E quem proporcionou essa visualização e conexão foi o fisioterapeuta. Agora, eu entendo que às vezes existe uma barreira de uma timidez, ou às vezes a própria rotina mesmo, às vezes não dá tempo. Eu entendo, gente, porque eu também estou no CTI. Mas, se possível, começar com um tijolinho, começar com um pouquinho de cada vez. Um dia você conversar com um paciente, se você fez uma conduta extraordinária ali, poxa, você arrebenta, né, não, Cíntia? Tem dia que... tem dias que você sai, hoje eu fiz o meu papel, fui super útil, você sai toda, né? Tem dia que você pega aquele paciente difícil, assentou ele, e o paciente levantou e fez aquela coisa. Poxa, vai passar despercebido isso, galera. Não pode. Não pode. Isso tem que ser publicado, gente. Sabe? Tem que ser publicado. Olha para você ver, só para ilustrar isso. Quando a enfermagem trabalha de uma forma tão honrosa como eles já trabalham, você vê aquele leito cheiroso, aquele paciente cheiroso, tudo organizadinho, é notório o trabalho da enfermagem. Né? O trabalho médico, ele consegue ser visualizado também, mas às vezes é um pouco dificulta um pouco mais. Na verdade, só se tiver um impacto muito grande. Por exemplo, o paciente foi estubado, está respirando bem, está comendo. Opa, melhorou. Isso na cabeça de quem, gente? Na cabeça do parente que eu tô falando, tá? Da família, né? Familiar. Agora, chega perto de um paciente, de um parente, e fala, olha, esse paciente hoje conseguiu levantar o braço a ponto de, na primeira comida, ele conseguiu pegar ali sozinho, né? Ele assentou hoje, conseguiu levantar o braço, tá respirando muito melhor. Gente, isso é gerar valor. E às vezes nós, fisioterapeutas, precisamos dessa automotivação para fazer. Não é nem tanto o parente, é mais o fisioterapeuta que está ali mostrando o seu trabalho. E diversos empecilhos eu sei que tem, né? Eu entendo isso. Mas existe a possibilidade de nós nos automotivarmos e impactar a vida deste paciente. E vai trazer resultado aqui fora. Por que eu bato tanto na tecla de resultado aqui fora? Com quanto tempo que o paciente sobrevivente de CTI, ele recebe alta de CTI, ele corre risco de voltar para o hospital? 6 meses. Risco de óbito em até 1 ano. Em até 1 ano, esse paciente ainda não está salvo. Ele ainda não está salvo. Os riscos de reinfecção são muito grandes. E por quê? Perda de massa magra gigantesca, processo catabólico e inflamatório muito grande. Muito grande. E que vocês, eu vou falar para vocês porque eu não estou tão atuante no CTI nos últimos meses, especificamente. Tive um bebê há pouco. E aí, qual é o trabalho de vocês aí dentro? Quando vocês começam a ter esse trabalho bacana, tanto da ventilação mecânica protetora, nós começamos a pensar em estubar quando entuba. Colocou os primeiros parâmetros, que igual você sempre fala, protetores ali, o cuidado na intubação. Você fez um vídeo maravilhoso sobre o processo de intubação, que eu achei aquilo genial, porque infelizmente isso não é claro nas residências, nas pós-graduações. Não é. Não é claro isso. Então é trabalho de base, como você que está fazendo aí, é que vai fazer a diferença aqui fora. Então, quando começa a se pensar aí, começa a falar da mobilização precoce,
que nada mais é que a cinesterapia, gente. É o fisioterapeuta atuando ali. É o fisioterapeuta atuando. É o nosso papel, de fato. É algo que ninguém vai tirar da gente, né? Outro embate, assim, muito, e conscientização que a gente precisa também fazer com os fisioterapeutas é que o fisioterapeuta ele não ajusta só parâmetro de ventilação mecânica. Você vê muitos fisioterapeutas e eu recebo, às vezes, várias reclamações da equipe médica dizendo, Cíntia, esses fisioterapeutas só fazem anotar parâmetro, vai lá, muda os parâmetros. Eu não vejo eles mobilizarem o paciente. Eu falei, gente, eu tento, que é aquilo que você falou né, de você, ele tem esse embate. E eu ainda estou nesse embate, eu não me canso, ainda vou dar discuta ainda pessoal, tem que fazer a mobilização, avalia. Mas isso também é a importância dos protocolos, né? Dentro Eu confesso que eu melhorei muito, mas vez ou outra roda baiana, porque tem né? coisa. Então, assim, a gente fazer a cinesterapia, né? Fazer a mobilização, não é só ventilação mecânica. E eu falo também para os meus alunos, fisioterapeuta, terapia intensiva, não é só ventilação mecânica. Eles chegam lá, eu quero aprender, eu não sei ajustar o parâmetro do ventilador. Eu falei, será que é só o parâmetro do ventilador que você não sabe ajustar? Vamos ver. E aí você vê que não é só isso. É muito mais, é na base ali. Exatamente isso. E, gente, quando eu fico falando, poxa, o tempo inteiro da questão, né? Parece até puxa-saquismo, tá, Cíntia? Mas não é verdade isso, tá bom? Eu realmente admiro você, mas eu vou chegar num ponto aqui que você vai me entender. Eu tenho um respeito muito grande pela educação física. Eu tenho um respeito muito grande por esses profissionais, inclusive por conta de déficit na minha graduação a respeito de progressão de carga de exercício. Eu sou um entusiasta da educação física nos estudos do músculo por causa disso. Mas, pessoal, tem educador físico entrando dentro do CTI fazendo trabalho nosso, porque nós não estamos fazendo ter direito. Então, vamos mostrar serviço. Ai, Juliana, ai, Cíntia, mais isso, mais aquilo nada, gente. É cultura e, infelizmente, se mostrar resultado, veja bem, o paciente que ele inicia uma boa reabilitação dentro do hospital, ele não reinterna, ele vai reinternar naquele hospital. E isso, os indicadores vão lá para baixo. Isso vai contra nós. Vai contra a nossa fisioterapia. Quando nós ventilamos mal esse paciente, quando nós não, entre aspas aqui, brigamos para parar com essas, eu chamo de estubação rodeio, né? Estubação Beto Carreiro, puxa o troço no laço e deixa o trem rodar para lá. Então, quando a gente briga, entre aspas, por conta disso, nós estamos lutando para que esse paciente não seja reintubado. E os indicadores vão para baixo, e aí fala, olha, o fisioterapeuta não está fazendo um trabalho direito. Porque na hora do pega para capar, não é médico que brigou para estubar. Foi o fisioterapeuta que estubou. Sabe? Quando a gente anota lá, recusa ali a estubar o paciente, a nota evolui e conversa de uma forma enfática com a coordenação médica, justificando e tudo, e colocando em vista, inclusive, as questões hospitalares, você não está falando só defendendo ali um ego seu. Não. É indicador do hospital, é verba. É o nosso trabalho, inclusive. Agora, é óbvio, eu demorei muito para poder entender isso. Sabe? Eu particularmente, demorei muito. Demorei pelo menos 2, 3 anos ali. Era só embate para achar que eu sou fisioterapeuta, eu não tenho que obedecer médico. Eu tenho que ficar, o enfermeiro tem que ser o meu auxiliar ali. Porque eu não posso colocar o paciente sentado. Sabe? Então, assim, quer colocar o paciente sentado? Assenta. Porque não é isso, assentar não é conduta. Mas senta e faz uma cinesterapia dele, ó, fina. Fina. É cultura. É cultura. E nossa profissão agora está em alta. Não preciso nem falar o motivo. É verdade. Agora é a hora de mostrarmos o nosso valor.
Aprendam isso. Se liga na Cíntia. Se liga no que eu falo. Em outros profissionais tão bons também, que estão aí na luta conosco também. Nós temos grandes profissionais. Mas cola em profissional bom que está te dando a dica aqui de graça, conteúdo de graça. Consome o conteúdo desse profissional. Consome os cursos desse profissional. Sabe? Por quê? Porque esse profissional que está na lida há muito tempo já saiu da caixinha, daquela briguinha lá, e está olhando uma outra coisa. É o futuro da nossa profissão. É o futuro. É verdade. Não, com certeza. Você falou aí muito bem. E a gente vai mostrar o nosso valor com conhecimento, né? Com conhecimento. Não adianta e se aventurar, que é o que eu mais falo. Não, muitos se aventuraram, né? Na terapia intensiva, ainda mais agora, na época da pandemia. Eu sei que temos poucos profissionais capacitados, habilitados, e que nesse momento estavam, que mais a gente ouvia, estamos num momento de guerra, né? Agora é guerra. Sim, eu até entendo até determinado ponto, mas nós pagamos um preço altíssimo, altíssimo, que vai postergar, na minha humilde opinião, na minha fonte Arial 12 aqui da minha cabeça, pelo menos uns 10 ou 12 anos aí na fisioterapia. Até que ponto, há de se perguntar, até que ponto foi a conduta, né, correta, a conduta segura que foi adotada com esse paciente, até que ponto a inexperiência, né, a falta de prática de profissionais que foram ali, eu sei que deram a cara para bater, foram ajudar, mas que de fato viram que não é tão fácil assim, né, trabalhar e atender pacientes críticos, né? Sim. Outra dica também que eu tenho aqui, Ju, é você organizar os seus materiais, né? Tem fisioterapeuta que chega para atender o paciente crítico e vai atender e não leva luva, não leva o esteto, aí sai do leito, vai lá pegar o esteto, sai do leito, vai pegar a caneta, sai do leito, não sei quantas vezes, e não organiza o material que ele vai utilizar. Então a gente já passou aqui pelo planejamento, né? Você já saber as prioridades, e depois disso você organizar os seus materiais. Eu vou atender leito 1, leito 2, seu João, Dona Maria, eu vou atender todos eles. E aquele ali está em ventilação mecânica, pode ser que eu vá aspirar aquele paciente, então deixa separado aqui. Se eu não utilizar, tudo bem, mas deixa eu deixar aqui tudo já organizado, organizar o setor, organizar o material para você começar a trabalhar. E isso é algo que no livro não vai te ensinar. Né? No livro, você lendo um livro, um artigo, não vai ensinar, mas que na prática vocês não sabem quanto você economiza tempo quando você organiza. Você vai já se preparar para atender, já organize todos os seus materiais que você vai utilizar. Porque às vezes você esquece, aí você vai lá pegar o material, não tem. Aí você tem que pedir lá no centro de materiais, não sei como é que chama, né, de forma universal, mas lá onde você solicita os materiais, aí às vezes demora. E aí você tem que esperar, e atrasa o seu atendimento. Então, se você tem ali uma quantidade de horas para atender 10 pacientes, e aí você ainda saiu do leito, foi lá, foi solicitar material, porque você não se preveniu, não organizou seus materiais. Então, fica aí uma outra dica de você já organizar tudo que você vai utilizar com seus pacientes, né? Exatamente. Se você não organiza os seus materiais, não organiza o seu plantão, mas assim, focando nos materiais que você falou, corre um risco grave, que impacta aqui no meu trabalho aqui fora. Reinfecção. O paciente reinfecta. Por quê? Você ficou distraído no plantão. Não, porque, gente, cá pra nós, tá? Cá pra nós aqui. Você vai lá na farmácia pegar o seu famoso kit aspira. Porque, gente, é isso, né? Uhum. Aí você fica nervoso porque a farmácia não colocou o troço, né, na hora que você queria. Nesse meio tempo, acontece de tudo. O paciente faz uma rolha, porque a noite foi boa, o plantão da noite foi bom demais, né? Não precisa nem falar. O resto, todo mundo já sabe como é que é a rotina aqui. Às vezes acontece. Chega de manhã, o paciente tá lá, borbulhando. Aí, às vezes, dá tempo de você, pelo menos, correr lá na farmácia,
se organizar, tudo bonitinho, mas às vezes se você não se organizou, o paciente piorou, desestabiliza. Quando você... Isso é uma das coisas. Uma outra situação. Não organizou seus materiais. E desorientou totalmente. Você pode, durante o seu procedimento, por causa de um embate, às vezes, que você teve, uma coisa que... Um momento ali de distração, você contaminar o seu paciente. O paciente já estava melhorando, ele piora. Sabe? Então, assim, organizem o material de vocês, visualizem o paciente, chega no seu plantão uns minutos mais cedo, e eu confesso que durante muito tempo eu falhei nisso, até entender toda a situação e passar por muita rolha por conta disso. Chega no seu plantão, já passa aquela olhada, você já sabe, gente, dali você já sabe o seu material que você vai pegar. Já dá uma olhadinha, às vezes do próprio box já tem um kit aspira ali, o famoso kit aspira. Poxa, já dá uma olhada. Olha, esse fulano tem, esse não tem, ele tá tranquilo, esse aqui não tá. E vai. Daí já vai, faz a solicitação, pede na farmácia, vê se tem algum paciente com um risco de obstrução. Se tem um ventilador mecânico, vai lá na ventilação mecânica. Não desconecta o irmão, não, tá? Pelo amor de Deus. Vai lá no ventilador, vê que está um serrilhadozinho lá, bonitinho. Você já sabe os pacientes que você precisa. Olha para você ver como é que o plantão vai começar mais tranquilo, tá? Então, organizar o material é de suma importância, sim. Não, com certeza. Com certeza absoluta. Outro ponto legal também, Ju, de trazer aqui é você sistematizar também. Sistematizar o quê? A tua sequência de atendimentos, né? Por muito tempo na prática clínica ensinando, né, fisioterapeutas a atender pacientes críticos, eles não têm uma ordem. Agora, o que eu faço? Eu vou pro leito, eu avalio o exame, eu vejo raio-x, eu pego o material. O que eu faço agora? Por onde eu começo? O que eu faço? E você sistematizar essa ordem de você chegar, passar essa visita rápida, né, essa olhada rápida, organizar seus materiais, avaliar os exames laboratoriais do seu paciente, anotar, ver se ele tem gasometria, já deixa anotadinho ali, que é para você, beira leito, comparar, correlacionar. Né? A gente não trata uma gasometria sozinha, a gente não trata alterações de sinais vitais sozinho, a gente não trata a sincronia do ventilador sozinho. É tudo um conjunto de coisas que você precisa reunir os dados para que você possa avaliar e traçar a conduta do seu paciente. Então, assim, avalie exames laboratoriais, avalie o raio-x, a tomografia, avalie a gasometria, vai lá, avalie os sinais vitais, anota os parâmetros do ventilador, avalie o seu paciente, tem uma sistematização, avaliação neuro, respiratória, musculoesquelética. Aí depois você vem, tá, traz o que você vai fazer, atende o seu paciente, anota tudo que você tem que anotar, e aí você finaliza o seu atendimento e vai atender outro, vai evoluir, enfim. Mas você ter esse passo a passo muito bem claro na sua cabeça, economiza muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Porque às vezes você, não, vai com o paciente. Aí quando você chega lá, ai meu Deus, como é que estava a hemoglobina dele? Como é que estava a plaqueta? Será que tá plaquetopênica? Aí lá você larga tudo. Aí vai ver o exame lá e demora o sistema para abrir. Aí quando você vê a plaqueta, nossa, isso tudo já gastou um tempo. Eu vou complementar a sua fala, falando aqui com, inclusive, além de complementar sua fala, sugerir para você um conteúdo, quando você puder, falar sobre isso, né? Dicas de organização do plantão, do material, às vezes para o fisioterapeuta que trabalha em hospital, mas o trabalho na unidade de internação, o fulano trabalha no CTI, o trabalho no PA, porque são rotinas completamente diferentes. Mas indo para o CTI, que é um pouco mais do seu público, eu vou falar com você como que eu fazia. Que eu acho que pode ser útil para o seu público. Eu chegava, passava o que a gente chama aqui de Minas de rabo de olho nos pacientes, já passava, já dava aquela olhada. Eu já sabia, previamente, quais pacientes olhando. Paciente que é mais grave, paciente que não é.
tudo mais. Chegava, pegava o meu plantão, anotava os pontos mais rápidos, mais críticos ali, atendia e começava, já solicitava um material e começava com o famoso apagar incêndio. O que é o apagar incêndio? É pegar os pacientes com risco de uma intercorrência rápida, porque na troca de plantão vai tomar café, vai conversar, vai dar um abraço pro fulano, vai fazer história, vai tirar foto. E o café no CTI, minha filha, o café no CTI é uma janta. Dá uma resenha, né? Dá uma resenha esse café. É uma resenha, eu não sei nem o que é mais aquilo. Então, se eu tô com uma intercorrência, eu tô vendo aquele paciente esquisito que tá lá, equipe de enfermagem tá lá, poxa, eu já vou lá passar o olho. Já passava o olho e apagava os meus incêndios. Que é, obviamente, aqueles que dependiam de mim. Os que não dependiam, eu notificava. Paciente está bradicardizando. Paciente, olha, tem um acesso perdido aqui. Por que eu falo do acesso? Porque às vezes eu vou mobilizar, né, gente? Vou mobilizar. Então, essas coisas... é da enfermagem. Não, eu vou mobilizar o paciente e o acesso pode sair. Como não foi eu que, né? Não foi um incidente meu, tô de olho, né? Obrigação minha informar. Apagava os meus incêndios. Apaguei os meus incêndios, eu ia para os exames. Passava o olho em todos os exames, em todos os raios-x que estavam prontos. Depois, já olhava com a enfermagem. Quem que é banho, quem que não é. Atendia os pacientes que era banho primeiro. Ali, olha para você ver que legal. Eu já sei os exames, já mobilizei os pacientes e fiz os atendimentos que precisavam ser feitos antes do banho. Depois, normalmente é o quê? Corrida de leito. Normalmente, né? Depende do hospital, tem paciente que faz um pouco mais tarde, né? Depende muito, mas na forma geral, a maioria é de manhã. Eu vou para corrida de leito com pelo menos 50% do meu público já atendido. Mas eu já passei os exames em todos. E já cobri o meu foco de incêndio, o meu foco de turbulência. Quando me é solicitada alguma informação na corrida de leito, chuchu, tá tudo na ponta da língua. Fulano de tal vai se mobilizar na tarde, fulano de tal já foi mobilizado, fulano de tal já estava com isso, fulano de tal já estava no já tô ali, tranquila. Aí depois da corrida de leito, normalmente, dependendo da rotina do hospital, é a entrada das visitas. Entrou as visitas, depois de um certo tempo, eu comecei a conversar com as visitas. Coisa rápida, pontual ali, é rápida. Tudo bem? Bom dia, meu nome é Juliana, fisioterapeuta. Eu atendi sua mãe hoje ela está muito bem, hoje nós assentamos e tudo mais. Olha, hoje nós não conseguimos assentar, mas amanhã a gente vai tentar. Ela melhorou nisso, nisso e nisso. Ponto final. Acabou, aí a gente vai almoçar normalmente, né? Enfim, ou às vezes, dependendo do horário, vai tomar um café, dependendo como é que foi. Eu já vou passar uma segunda vez nos pacientes que foram atendidos de manhã cedo e vou atender os meus pacientes do segundo. Termino o meu plantão, tudo redondinho. Aí você fala, poxa, Ju, poxa, Cíntia, mas tem as intercorrências. O que você fez no começo do seu plantão? Ele não está organizado? Não ficou mais tranquilo? Se tiver um pega para capar, não está tudo ali, 50% dos seus atendimentos já foram feitos. Olha para você ver como que uma organização simples, uma visualização macro do CTI te livra de muita coisa. E normalmente, não é sempre, acontece, gente, paciente que está de alta, ele intercorrer, já tive um PCR dentro do banheiro, o paciente foi andando para o banheiro e ele teve um PCR dentro do banheiro. Mas isso é mínimo, acontece pouquíssimas vezes isso. Normalmente, o paciente que pipinou foi aquele que alguém negligenciou no começo do plantão. Ou aquele que você sabe que ele vai evoluir mal ao longo do dia, porque ele está inflamando. Ele está
E, além disso, nós temos outros detalhes. As admissões nossas de cada dia, né? É verdade. Normalmente, dependendo da situação, as admissões são de tarde para final do plantão. É verdade. Onde as altas já foram dadas de manhã cedo, já liberou, a ambulância ligou pedindo para transferir, né? Então, até normalmente à tarde. Gente, 50% do CTI atendido. 50%. Olha para você ver, uma conduta muito simples, né? Dali você já preparou a papeleta desse paciente que está chegando, ou às vezes vai chegar do bloco, chega do bloco fino, né? Fino. Às vezes é uma bomba, né? Igual o chicote do Beto Carreiro. Né? Às vezes o bicho vem uma bomba relógio. No meio do caminho, acontece. Já recebi paciente com tubo no meio do caminho, tá? Já tive paciente que resolveu acordar igual a Bela adormecida e puxar o tubo, porque, enfim, todo mundo negligenciou a contenção ali naquele momento. São as intercorrências nossas de cada dia. Nosso trabalho é esse. Mas aí, 50% do plantão foi resolvido de manhã, tá? Então, assim, uma dica que eu tive, pega uma coisinha ali, uma coisinha ou outra, que pode ter sido útil, pode ser útil para você. Poxa, Juliana, não vou conseguir atender 50% de manhã, mas pode atender 30%, 40%. Juliana, eu atendo, o meu CTI ele é cardiológico. Então, as admissões chegam próximo do almoço. Normalmente, as cirurgias são de manhã cedo, né? Tipo, volta de umas 7 e pouca, 6 e pouca, dependendo do hospital. As admissões começam a chegar após as 10 horas da manhã. Gente, passa tem que saber, né? Tem que conhecer essa rotina de admissões. Como você falou no começo, né? O perfil clínico dessa UTI que você está trabalhando. Se é uma UTI cirúrgica, por exemplo, eu trabalhava em uma que era de pós-operatório de cirurgia cardíaca, os pacientes chegavam 10, 11 horas da noite. Sim. Era a admissão desses pacientes. Então, assim, não era de manhã. Então, conhecer aquilo que você falou, né? Conhecer o perfil para saber essas admissões, o melhor horário que é para você se organizar no seu atendimento, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Nós temos diversos tipos de perfis de hospital, né? Que recebe determinado paciente, e assim como o perfil do próprio CTI. Tem CTIs que são pacientes mais crônicos, CTIs de admissão, CTIs de pacientes que são de tudo quanto é tipo de patologia, normalmente, depende do hospital. Então, assim, pessoal, se envolvam no trabalho de vocês de uma forma bem incisiva mesmo. Não fica só naquele campinho ali da fisioterapia, quando eu digo do ponto de vista de conhecimento do trabalho de vocês. Você vai ter que saber o seu papel, igual a Cíntia falou, né? Saber o seu papel, mas também ficar de olho nas demais coisas ao redor que podem influenciar no seu trabalho e não deixar a rotina encobrir a beleza da fisioterapia. Não, com certeza, com certeza. Outro ponto que eu trouxe aqui também, Ju, para a gente falar, é para o fisioterapeuta ter cuidado com algumas condutas que não são nossas e que acabam roubando o nosso tempo ali dentro para atender o paciente. Por exemplo, e que a gente tem fundamentado, né, acórdãos do COFITO que nos respaldam, acompanhamento de traqueostomia. Então, muitas vezes você deixa de mobilizar um paciente para ir acompanhar um procedimento de traqueostomia, que o nosso COFITO já nos respaldou, que a gente não é papel do fisioterapeuta acompanhar. Eu posso ajudar? Se meu plantão está tranquilo, não estou fazendo nada, posso ajudar? Posso. Mas se o teu plantão está pegando fogo, você tem aquele paciente que ele vai se beneficiar que um dia, sem fazer a mobilização, sem deambular, sem colocar esse paciente de pé, que um dia ele vai perder para você auxiliar uma traqueostomia, você pese essas duas situações. O que é realmente o seu papel ali? É mobilizar esse paciente, estimular, trabalhar a funcionalidade, ou ele faz parte de um programa, que você falou ali, né, a prescrição de exercício, em que a gente tem um programa de fortalecimento, de resistência,
de flexibilidade, de funcionalidade. Se você prescreve direito esse exercício físico e você programa o que você vai fazer com esse paciente, um dia que você pulou ali foi um treinamento que ele perdeu. Então, Sim. será que vale mais a pena você acompanhar essa traqueostomia ou você mobilizar aquele paciente? Outra coisa, montagem do ventilador. Físio, monta aquele ventilador ali. Às vezes o ventilador dá problema, a válvula não funciona, o circuito tá... Você perde horas ali montando o ventilador. E não é papel do fisioterapeuta montar. Mas o que eu sempre falo, trabalhamos numa equipe multiprofissional. Posso ajudar? Estou tranquilo, não estou fazendo nada, não me custa nada ir lá montar, auxiliar uma traqueostomia. Mas se eu tenho 10 pacientes, 12, 15, estou sozinha e eu tenho vários pacientes que estão no programa ali da mobilização precoce, que eu estou trabalhando com eles, eu não vou parar para montar ventilador. Né? Então, assim, cuidado com situações que vão roubar o seu tempo. Tá? Então, transporte intra-hospitalar. A gente sabe que precisa de uma equipe para fazer esse transporte, que a gente tem um fisioterapeuta que participa da equipe do transporte, que o fisioterapeuta assistencial ele não pode se ausentar para fazer o transporte, mas isso ainda não é realidade. A gente ainda vê muito fisioterapeuta se ausentando, eu inclusive faço isso. O plantão está tranquilo, está tudo bem, está tudo certo, paciente. Então vamos lá. Mas não é o correto. Né? A gente, somos respaldados que precisa ter um fisioterapeuta na equipe de transporte, fora o fisioterapeuta assistencial. Sim. Então, assim, são situações que vão roubar o teu tempo ali dentro, né? Eu realmente, Cíntia, assim, eu concordo com absolutamente tudo que você falou. Só tem um pequeno problema. Não é a realidade de muitos fisioterapeutas. Infelizmente, do ponto de vista de cultura, eu não sei como é que é no seu estado, mas no meu estado, se você não faz, rua. Se você não faz, é rua. Então, o que eu falo para os meus colegas, sempre, a mudança cultural, ela vai depender de nós. Exatamente. A princípio, eu tinha um embate direto na coordenação da fisioterapia. Porque isso não é o fisioterapeuta da ponta que decide. É o coordenador que decide isso. Uhum. A princípio, eu fazia um embate direto. Balangava o acórdão e falava, olha, isso não é próprio da fisioterapia. Olha, eu estou deixando de fazer não sei o quê. Vou ser sincera com você. O resultado foi rua. É lógico que eu não falei com esse amor e carinho que eu estou falando com você aqui agora. Que contribuiu para o meu... Como é que eu falo? Contribuiu para o meu convite a ir embora do hospital. Porque eu era muito aguerrida neste sentido. E depois que eu vi que ser combativo para esse tipo de coisa não ia mudar a cultura em absolutamente nada, eu comecei a combater, né, a organizar o meu plantão de forma que esse tipo de conduta não atrapalhasse a minha rotina. E eu fiz uma segunda coisa. Eu joguei para a coordenação. Me pediam para poder descer com o paciente para poder fazer alguma coisa. Eu ligava para o meu coordenador, olha, eu tenho 3 pacientes para mobilizar aqui e estão me solicitando para fazer tal coisa. Eu faço o quê? Sabe? A maioria das vezes, isso se resolvia entre as coordenações enfermagem e fisioterapia. Mas olha para você ver a diferença. Quando eu passo a responsabilidade da coordenação e eu ficar ali embaixo, não vou fazer, porque é causa do acordo, é a forma de falar. Sabe? Transporte. Paciente extremamente grave, que eu via que o manejo da ventilação mecânica era extremamente difícil. E muitas das vezes o médico não sabia, não vou falar muitas não, era a maioria das vezes, os médicos não sabiam manejar. Para a segurança do paciente, eu descia. Eu descia, né? Acompanhamento de traqueostomia.
paciente extremamente difícil, que eu sei que a ventilação estava muito complicada antes, às vezes estava num desmame da ventilação mecânica, e que eu sei que se der algum problema, uma falha na hora de puxar o tubo ali, alguma coisa vai acabar com todo aquele trabalho da fisioterapia antes. E eu normalmente eu falo com o meu colega, eu falava com o meu colega da cirurgia torácica, ô fulano, eu tô atendendo um paciente aqui, na hora que for fazer fazer a retirada do tubo e ligar, pode me chamar que eu vou te ajudar, tudo bem? Mas eu não ficava lá atrás do ventilador mecânico 40 minutos, 35 minutos, esperando na hora de puxar o tubo, porque eu tô lá para puxar o tubo, tô lá para garantir a ventilação do paciente meu, que estava em desmame, que vai melhorar agora. Olha a mudança de visão e a mudança de conduta. Sim, com agora, certeza. É exatamente isso. Assim, aqui em Minas Gerais, foi dessa forma que eu consegui contornar uma parte dessa situação. Tá? Conversando com a coordenação e organizando o meu plantão dessa forma que eu te falei, a forma de agir nesse sentido, né? Na teoria, olha para você ver, na teoria, até na PCR não era para a gente estar. Hoje, depois que começar, né, nós começamos ali a observar que não há necessidade de desconectar o paciente da ventilação mecânica na hora de uma PCR, por exemplo, o físio vai fazer o quê? Vai ficar ambuzando? Ambuzar qualquer um ambusa? Não, a visão não é essa. A visão é a garantia de uma boa ventilação. Nós trabalhamos com a via aérea do paciente. Você não está lá para ambuzar. Então, existe um a mais nessas situações, que tem que ter parcimônia para poder fazer. Agora, de fato, quando você tem parcimônia nisso, quando você consegue coordenar isso melhor e ajustar de forma que você perca tempo e não gere prejuízo na mobilização precoce dos outros pacientes, você está indo no caminho certo. Porque, às vezes, infelizmente, Cíntia, é acordo entre a coordenação e o próprio serviço hospital. Mas o hospital que hoje se modernizar e, de fato, colocar o fisioterapeuta para fazer aquilo que a fisioterapia deve fazer, ele vai ter um desfecho muito melhor. Mas a mudança de cultura tem que partir de nós. Conversar com os nossos coordenadores, os nossos colegas, e tratar isso como um assunto em prol mesmo do paciente e em prol da equipe mesmo. Sim. E importante você falou aí, Ju, que você falou assim, eu entendo e tal, e assim, tem fisioterapeutas que não sabem disso, que acham que isso é papel nosso. Então, assim, o fato de você já ter essa consciência e já, você sabe que você chegar para o seu coordenador e falar, eu sei que isso aqui não é meu papel. Já, né, a gente sabe. E eu entendo, muitas vezes eu faço isso também, como eu te falei, o plantão tá tranquilo, tá tudo bem, mas às vezes eu bato o pé. Por quê? Enquanto eu entendo muito bem essa questão do trabalho na empresa privada, que você precisa pisar em ovos em algumas vezes, né? E no serviço público, a partir do momento que você tem a estabilidade, você já consegue se impor um pouco mais. Sim. Então, eu digo aqui, eu disse, olha, não é papel do fisioterapeuta. E enquanto eu estiver apagando fogo, eles não vão colocar mais fisioterapeutas. Isso é claro. Enquanto eu estiver resolvendo o problema, eles não vão ver a necessidade. Não vão ver. No serviço público, eles não veem. E aí precisa dessa consciência de quem está na ponta, dos assistenciais, de cobrar da sua coordenação, para que a coordenação cobre da gestão, né? Tem ali aquela cobrança deles lá em cima também. Sim. Mas o fato de você já conhecer e ter ciência disso já é meio 50%, 60% que está mais do caminho andado, né? Sim. Exatamente isso. Eu assim, eu presto muita atenção nessas coisas, porque não pode ser, pelo menos a forma que eu penso, que aqui em Minas é muito difícil. Eu morei aí em Minas um ano. Ju. Morei em Belo Horizonte. Trabalhei no Felício Roxo. No Felício Roxo é top.
Delícia Roxa é top. E hoje tá melhor ainda, tá no hospital lá. Oh, saudade, meu Deus, eu acho, gosto muito daí, muito mesmo, muito mesmo. Tá um bom serviço lá, tá bem legal lá. Eu conheço Que outros legal. colegas que trabalham lá. Mas assim, já tá melhorando muito, sabe, Cíntia? Já tá melhorando muito. Os fisioterapeutas estão mais conscientes. Mas existe o problema da coordenação, Uhum. sabe? Não, Da coordenação e que precisa de ter essa conversa um pouco mais enfática, às vezes, sabe? Na coordenação, é lá em cima. Antes eu ia dos assistente para assistente. O técnico de enfermagem me pedia, eu falava, eu não vou. Agora eu falo o seguinte, olha, só um minutinho, eu vou lá com a minha coordenação. Fulano, perfeito. Não consigo. Por quê? Porque eu tô mobilizando, tem paciente assim, tem paciente assim, eu preciso de sua ajuda aqui. Ou você desce para fazer o que tem que fazer, ou conversa com a coordenação de enfermagem. Sabe? Perfeito. Eu não entendo. Perfeito, é isso mesmo. E isso também parte não só, às vezes, do coordenador, às vezes cobrar a assistência, né? Porque às vezes o coordenador tem essa ciência, mas a assistência não tem, que eu te falei. Ele vai, faz e também tem essa via aí, né? Cultura. Outro ponto também, para a gente finalizar, que para a gente também não estender muito o nosso bate-papo aqui, Sim. que você já comentou. Mas, assim, você ter esse know-how aí de exercícios, de técnicas que você vai fazer com o seu paciente. E, principalmente, você saber os exercícios que têm resultados. Porque o que a gente vê muito é o seguinte. A mobilização precoce, a mobilização passiva, ela é boa? É boa, mas entre uma mobilização passiva e uma eletroterapia, qual é que eu tenho mais impacto? Qual é que eu tenho mais evidência? O que a prática baseada em evidência está me falando? Que a eletroterapia é muito melhor do que a mobilização passiva. Claro que tem serviços como no meu que eu não tenho eletroterapia. Aí eu tenho que fazer a mobilização passiva, fazer outras coisas com esse paciente Mas a eletroterapia tem mais evidência. Eu posso deixar um paciente na eletroterapia aqui, o paciente do leito 5, eu vou colocar o nome só para ficar aqui mais didático, então aqui do leito 5 aqui do lado, e estou atendendo o leito 6 aqui, eu já estou otimizando o meu trabalho, estou fazendo algo que tem resultado, que vai trazer impacto no meu paciente. Né? Então, você trazia algo que tem exercícios respiratórios, manobra de vibrocompressão, a gente sabe que tem toda ainda uma discussão acerca disso, também não vamos entrar no mérito, mas entre a manobra de vibrocompressão e o paciente tossir, você fazer técnicas ativas com esse paciente, qual que tem uma maior evidência que você consegue, de fato, ter um melhor benefício? Então, você saber quais os exercícios têm resultados e não ficar perdendo tempo. Eu vou fazer uma mobilização passiva. Aí, às vezes, a gente vê colega fazendo 10 de flexão, 10 de abdução, 10... Faz as diagonais, então, faz funcional, treina ele comer, ele pentear o cabelo, que você está trabalhando, né, os 3 eixos de movimento ali, você está sendo mais funcional do que você está fazendo igual um robozinho ali. Então, além de você conhecer esses exercícios, você saber quais são os resultados e fazer um exercício de resultado. Isso você consegue com a prática baseada em evidência, né? Sim, exatamente. Uma dica prática aqui, pessoal, bem prática e rapidinho, para a gente não se estender muito. Vamos pensar aqui num paciente com grau. Presta atenção nos dados que eu vou falar, tá? Porque para eu ter esses dados, tem que ter avaliado. Então, não preciso nem falar aqui, não, tá? Meu paciente está lá, ele foi tracostomizado, né? Acordou da sedação e está lá com 3 dias fora da VM, né? O que você pode fazer? Aí tá com grau, coach, grau 2 de força, né? Membro superior, grau 2 de força de membro inferior. O que você vai fazer com esse paciente? Mobilização passiva, não sei o que, não tem eletroestimulação. Então, primeiramente, mobilização passiva, isso é uma palavra ampla que não quer dizer absolutamente nada. A técnica de Maitland, por exemplo, ela é uma mobilização passiva com grau de qualidade absurda. Nós temos artigos falando que a mobilidade de cervical pós-traqueostomia está infinitamente reduzida
Como é que esse paciente vai mobilizar o pescoço? Você já viu um paciente que ele ficou muito tempo acamado e ele foi para casa? Já pegou na textura da pele dele? Pegou na fáscia das costas, do tórax dele? Você já viu um paciente que resolveu uma sepse, resolveu uma SARA pulmonar, por exemplo? Como é que essa inflamação fica depois? Ele fica rígido, ele fica completamente rígido. Então, o que você pode fazer? Mobiliza esse paciente cervical, os ombros, quadril desse paciente, para que ele possa assentar depois, né? Você vai ativar a musculatura também, mesmo uma mobilização de Maitland, por exemplo, ou uma mobilização favorável à lubrificação articular, do que ficar mobilizando de forma circular o braço de maneira aleatória. Isso não quer dizer nada, né? Isso aí, de fato, não tem resolução de nada. Agora, se você pega uma cervical, mobiliza ela de uma forma assim, que você consiga, de fato, ganhar uma ADM. E, gente, é rápido. E isso se lembrar da cervical, né? Porque parece que fisioterapeuta, que paciente crítico não tem pescoço. Só atende daqui para cá, esquece o pescoço. Que pescoço? Não, entendeu? Sabe? É isso. Poxa, mobiliza a cervical desse paciente. Vamos pegar esse quadril, mobilizar de uma forma ímpar. Você vai reduzir a dor da imobilidade de ter ficado. Pega o tórax desse paciente, começa a mobilizar durante a respiração, fazer um movimento de expansão mesmo. Parece não ser nada, mas, poxa, pensa na inflamação que ele teve, pensa como é que aquela fáscia ficou, pensa no movimento torácico, como é que ele diminuiu. Você vai medir como é movimento torácico. Não tem como, gente, mas presta atenção, movimento torácico. Você não tem como medir o antes e o depois. Mas você estudou, né, fisiologia, você sabe o que é uma fáscia, você sabe o que é um tecido conjuntivo depois que ele inflama. Olha para você ver como é que o raciocínio, às vezes simples, te leva a uma conduta certeira, rápida, uma conduta rápida, que não vai tomar muito seu tempo e vai dar um impacto na ventilação, inclusive, nesse paciente. Você está lá fazendo power breath com o paciente com um tórax rígido, um tórax duro. Ou então o paciente puxa o ar, ele sente dor, porque ele ficou muito tempo acamado, fez, às vezes, uma rigidez ou uma escara na escápula. Olha para você ver. Sabe? Então, raciocina. Pega o que está no artigo e põe na prática. Raciocínio clínico, sabe? Um paciente, esse é um paciente mais passivo. Um paciente está lá com vasopressina, com nora 325 milhões, com dopamina, Você vai mobilizar esse paciente? Não, gente. Ele não é eleito para a mobilização precoce, mas ele é eleito por um bom posicionamento, porque ele está inflamado, está edemanciado. E na hora que ele voltar, ele precisa estar com a articulação em boa amplitude de movimento. Coloca esse paciente numa boa posição, movimenta ele de uma forma para ele ficar estável ali, mas de uma forma que mantenha a amplitude de movimento. Você vai deixar a mão do cara aberta para perder o arco palmar? Como é que ele vai pegar um peso depois que ele melhorar? Sabe? Aí vai lá na ventilação mecânica. Aí sim. E pensa no diafragma dele, ventilando o paciente. Pensa no diafragma. Pensa na musculatura. Todos os parâmetros ventilatórios que você faz e sobre a musculatura, você está arrebentando com a musculatura dele. O desmame dele vai ser terrível. Um paciente ativo vai ficar levantando o braço fazendo 3 de 10 até quando? Não tem como. Então, poxa, posiciona esse paciente. Tenta primeiro elevar as posturas. Elevou as posturas, vamos trabalhar a ativação muscular, que estava de 0, parada, porque ele ficou um tempo deitado, para algum grau de mobilização. Ativação muscular. Começa com ativação, dá um pouquinho de carga para ele, que cabe um lençol, o travesseiro que ele tá, um frasco de soro de 250 ml em cada mão. Olha para você ver, se você não tem, óbvio, né? Se você não tem ali, não tem você não tem
uma coisa mais sofisticada. Num Né? cenário, né? Ideal seria a gente ter os pezinhos, ter as faixas, ter tudo. Exato. Colocou esse paciente sentado, vamos ensinar ele a ativar os paravertebrais, que estava dormindo durante muito tempo? Vamos ensinar para ele a mexer o pescoço até além o limite da dor um pouquinho, porque ele ficou parado. Ele está com dor. Se ele for só até aqui, ele não vai dar conta de mexer muito. Mas vamos lá mais um pouquinho, fulano, mobiliza. Olha para você ver como é que mudou a conduta. Olha para você ver como é que mudou a conduta. Então, parem de fazer o trivial. Parem de fazer o 3 de 10. Parem de ficar puxando respirão pro resto da vida. Sabe? Respirão as suas qualidades. Tem hora que né? Assim, eu não sou adepta a esse troço, não gosto, não prescrevo para ninguém. Mas, às vezes, tem um hospital que obriga a vender. Não sei se você sabe, mas obriga a vender. E, às vezes, tá lá o negócio. Né? Então, eu, particularmente, toda a minha conduta, ensino o respirão para ele fazer depois da minha conduta. Ele não precisa de mim para fazer respirão? Não precisa, definitivamente. Não tem, certo? Mas lá, pega uma garrafa d'água, um copinho de água, se ele vai poder beber água, liberou o líquido para ele. Vamos lá, vamos fazer para ele levantar esse braço. Sentiu dor, seu fulano, na hora de levantar o ombro? Sabe, gente? É um pouco de amor mesmo. Uma avó, se fosse seu pai. É um mínimo. É um mínimo. Então, assim, meu recadinho aqui final para vocês tenha mais seriedade com a profissão de vocês. Eu não falo nem a profissão. Eu não sou muito coletivista, assim, sabe, Cíntia? Eu não sou, vamos abraçar a fisioterapia toda, não sei o quê. Eu particularmente, acredito que uma Cíntia forte faz a fisioterapia forte. Uma Tayana, uma Gesatana, por exemplo, aqui, Margarete, né? Forte. O paciente vai falar bem. Eu fiz uma fisioterapia. Nossa, com essa fisioterapeuta muito boa. Nossa, uma equipe de fisioterapia coesa, trabalhando junto em prol do paciente. Olha, aquele hospital lá tem equipe de fisioterapeuta bom. Pronto, gente. Automaticamente a terapia está sendo engrandecida. Automaticamente a fisioterapia, se um é bom, ele consegue elevar. Agora, um ruim, ele desce também com a fisioterapia. É verdade. Ele desce com ele, tá? Então, vamos embora. Ai, vamos todos juntos, não sei o quê. Não, poxa, acorda de manhã cedo, bota garra, bota fogo no seu plantão. Chegou a fisioterapeuta. Chegou o fisioterapeuta. Agora ele está resolvido aqui. Tem que olhar para você no CTI e falar, poxa, graças a Deus é a fulana hoje. Graças a Deus é essa equipe. Hoje o plantão tá safe. Se tiver intercorrência, eu tô com um fisioterapeuta foda aqui. Põe garra e põe fogo nisso aí, galera. Beleza? É isso aí. Beleza. Que maravilha, que bacana, que papo gostoso, Ju. Muito bom. Acho que, com certeza, aí quem... Viu, gente? Acho que quem assistiu aqui, com certeza, pegou muita dica, muita coisa valiosa. Que eu costumo falar também... A gente falou aqui de assuntos, né, técnicos, mas também de muitas habilidades, muitas nuances, assim, que você só vai aprender na prática clínica com alguém que vai te trazer essa experiência da prática clínica, que é o que a gente está fazendo aqui com você. Quem dera, se na nossa época, né, quando a gente começou, ainda não era esse boom de rede social e live e tudo, não, eram uns livros assim, mais antigos, né, era o Egan, então até hoje ainda tenho ali o Egan, o Sullivan, para me lembrar daquela época das bíblias da fisioterapia, que assim, e a gente tinha que ler, tinha que estudar também, sempre, né? Então, exato. E não tinha essa visão, a gente tinha que aprender ali realmente, mas imagina só, você chegar para o seu plantão, já botando tudo isso em prática, planejar, organizar seus materiais, saber o que fazer com o seu paciente, saber o seu papel de fisioterapeuta, enxergar o seu paciente, ter uma visão sistêmica do paciente. O paciente não é só um braço, ele não é só um pulmão, ele é o sistema, né? Ter essa visão integral.
E assim, saber o que fazer com ele, ter toda uma postura, saber o que você pode, o que você não pode. Então, quanta dica valiosa, né, a gente deu aqui. Quem souber aproveitar, com certeza, já vai botar em prática e melhorar muito o seu serviço, pode ter certeza. E aí, Exatamente. te agradecer, Ju, aí pelo convite, né? Foi aí rapidinho no direct, a Ju, eu gostei, botei fé. Vamos fazer uma live? Vamos fazer uma live. Vamos falar sobre o Bora, quê? bora! Vamos falar sobre as barreiras. Então vamos falar sobre as barreiras e tá tudo certo, vamos falar e deu tudo certo. Um conteúdo muito bom, maravilhoso. Muito obrigada, Ju, pela tua participação, Eu que pela agradeço. aí, a tua experiência, né? E é bom saber, assim, a gente pensa muito, muito parecido mesmo, sabe? Seria tão bom se os fisioterapeutas tivessem pelo menos esse pensamento, todo mundo junto, esse raciocínio. Mas vamos aí lutar em busca de conquistar e de conscientizar mais fisioterapeutas para esse pensamento, né, de ser humanizado, de pensar no outro, de querer fazer o bem, de querer fazer o melhor, de ser o fisioterapeuta, né, a Sim. fisioterapeuta mesmo. Eu estou aqui agora fazendo um trabalho também de base, Cíntia, no sentido agora, devido a tudo que nós passamos ali no ano passado, né? Um pouco esse ano também, do pessoal que formou em EAD, do pessoal que entrou nos hospitais, eu ajudo um pouco também, mas não é o meu foco principal, porque eu sei que tem uma Cíntia aí que já está ajudando. Mas eu pego o pessoal que está atendendo em domicílio, está atendendo no consultório e trabalho com esse pessoal para que eles entendam o que é um CTI, porque às vezes esse fisioterapeuta nunca pisou no CTI, ele gosta da cardiorrespiratória, mas ele resolveu atender os pacientes que estão saindo do hospital, que são muitos, e ele não pegou, ele não sabe como é que é um CTI. Ele não sabe que esse paciente ainda está inflamado, ele não sabe que esse paciente ainda está em risco. Então, aqui no meu Instagram, né, eu tenho colocado conteúdo e formar esses profissionais para que nos dê suporte para salvar vidas. Então, você está aí lá no né, trabalhando, ajudando o pessoal lá no CTI, dando poder, dando conhecimento, e eu estou aqui fora com os fisioterapeutas que vão atender os seus pacientes aí que foram muito bem reabilitados para que dar continuidade aqui fora. Continuidade, é isso mesmo. Continuidade. Então, para você, fisioterapeuta aí da audiência da Cíntia, que também atua no consultório e tudo, e precisa de uma visão um pouco diferenciada dos cuidados aqui fora, eu convido vocês tem muito conteúdo gratuito lá, e é um conjunto, tá, gente? É CTI e aqui fora continua. Os pacientes críticos vêm aqui para fora e a gente precisa de vocês bons no CTI, aí acompanhando o canal da Cíntia, e eu preciso de vocês aqui fora muito bem também formados. Com certeza. Que maravilha. Então fica aí o convite também, né? Seguir aí a Ju. A Ju é Juliana Massula, né? Tem aqui, né? Juliana... Mas quem vai assistir depois também, Juliana Massula, já segue aí, que com certeza é continuidade, como você falou, né? Complementar. Então, não existe você pegar, vou atender o paciente domiciliar e cortar o tempo e pegar ele a partir daqui para lá. Tem que ver quão grave ele ficou ali, né? Como foi todo o processo que ele passou. Que Exato. bacana, ó. Agradecer aí mais uma vez. Sigam a Ju também, fiquem aqui comigo também e vamos nessa parceria aí, né? Se ajudar, né? Nos Exatamente. ajudarmos. Complementar é muito bom. Eu falei com a Cíntia que precisa de pessoas como ela, falando mais mulheres, mais pessoas novas, né? Assim, às vezes a gente vê sempre os mesmos professores, os mesmos sempre, porque eu sou fã, gosto muito, fiz curso de vários, mas precisamos de cabeças novas, de pessoas novas aqui falando outras, dando mais valor para nós aqui. Beleza, galera? Beleza, que bom. Ó, Ju, um grande abraço aí, tá bom? Tudo de bom. Vamos continuar nos falando. Vamos marcar um próximo encontro também, né? Trazer um tema também bacana. Né? Vão lá pro YouTube, bonitinha,
né? Não vai ser dentro do carro, louca, frenética. Vai dar tudo certo. Mas no final deu tudo certo. Eu falei, no final vai dar bom esse negócio, no final vai dar tudo certo. E o que importa é que a gente passou muito conhecimento hoje. É isso aí, galera. Beleza. Tchau, Ju. Boa noite, tudo de bom. E continue aí com seu excelente trabalho aí, transformando seres humanos, transformando profissionais também e salvando vidas, né? Que com certeza isso vai impactar na vida do nosso paciente, que é por isso que a gente está aqui hoje também, né? Acho que a força maior é o bem do paciente também, né? É isso aí, Cíntia. Brigadão pela oportunidade. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Gente.